Irmãos, você que trouxe a sua apostila, nós vamos trabalhar o ensino com o tema A importância da palavra no grupo de oração. Grupo de oração? Participa mesmo? Com fidelidade? Ou nós temos ido ao grupo de oração só quando nós somos escalados? Grupo de oração, irmãos, primeiro é para nós participarmos. E depois, automaticamente, nós somos enviados. Então, não existe coordenador que não participa do grupo de oração. Não existe pregador que não participa do grupo de oração. Não existe intercessor da cura, crianças. Inclusive, eu gosto de abrir parênteses aqui para o Ministério das Crianças. Tem muito servo do Ministério da Criança que acha que eu só posso servir e participar do grupinho para as crianças. E não quer participar de grupo de oração. Servo de Ministério para as Crianças também, ao menos que nós sabemos que existem tempos e tempos. Tem tempo que não tem como, né, tia Celi? Só existe uma, duas pessoas e tem que estar sempre no Ministério das Crianças. No nosso grupo de oração, pela graça de Deus, nós conseguimos fazer escalas. Então, as pessoas podem revezar e também participar e beber da graça. Também ir lá, tirar as nossas imundícies pela efusão do Espírito Santo. Amém? Ah, Juliane, mas aquilo que acontece lá no grupão também acontece no grupinho. Também, irmãos. Mas lá no grupão, o Senhor vai falar a sua linguagem, vai falar a sua dor adulta, a sua dor madura, vai usar de palavras da sua vida que nós não podemos tratar no Ministério das Crianças. A importância da palavra, inclusive no Ministério das Crianças. Eu não sei porque eu estou falando isso, não está aqui no meu cronograma, mas se Deus está pedindo para falar, vamos falar. A importância da palavra lá no grupinho. Tudo o que acontece no grupão tem que acontecer no grupinho, no GOC. A palavra que acontece no grupo de oração tem que acontecer com os adolescentes e tem que acontecer com as crianças. É isso, né, tia Celi? Estou certa? E eu quero dar um testemunho que aconteceu no nosso grupinho. Uma irmãzinha foi com muita delicadeza, muita boa vontade, muito amor. Foi explicar para uma criança que perdeu o pai. O pai tinha morrido, estava um pai jovem, 30 e poucos anos, estava na mesa jantando, teve um ataque fulminante e morreu na mesa. E a criança não entendia o porquê que o pai tinha morrido. E a tia, ela foi explicar que a morte era necessária para se encontrar com Deus. Aquela criança nunca mais voltou, porque ficou com medo de Deus. Olha a importância do ministério da palavra no nosso grupo de oração. A sabedoria e o discernimento que nós temos que ter. Pessoas maduras no grupão, nós podemos tratar disso também. Abro outro parênteses. Hoje, irmãos, ontem nós até falávamos, existem pessoas que chegam no nosso grupo de oração dando a Deus a última oportunidade. Eu não sei se no grupo de oração de vocês já aconteceu isso. E no nosso tem acontecido sucessivamente. Pessoas que vão ao grupo de oração dando a última chance para Deus. Inclusive ontem um irmão me falou isso, Juliane, eu tenho me preocupado com as direções das palavras nos grupos de oração. Porque uma pessoa que está com pensamento suicida, que tenha se tentado um suicídio, 1, 2, 3, 4, 5, e você disser para ela que a morte é o único remédio para se encontrar com Deus, não ri, que isso é sério. Isso é sério. A nossa pregação tem levado as pessoas à morte, se nós fizermos isso. Não ri, porque isso é muito sério. Nós estávamos tratando de uma pessoa com depressão, e vocês não fazem ideia, quem nunca teve contato com isso, não faz ideia do que é um gesto, do que é um semblante, do que é uma fala na vida dessas pessoas. Nós matamos as pessoas se nós fizermos errado. Isso não é brincadeira.
E cada dia que passa, a palavra está tendo muito mais importância na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conversam mais. Hoje, todo tipo de contato praticamente está sendo via celular, via tecnologia. E nós estamos em tempo que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu vou seguir ele, porque ele me traz Jesus. Eu vou seguir ela, porque a conduta dela me traz Jesus. As pessoas, quando fazem experiência com esse amor de Deus, elas não conseguem, não querem mais estar longe. E elas vão se aproximar e vão querer estar próximo daqueles que num abraço, num olhar, nos traz Jesus. Ainda que nós sejamos o único a ir contra todos, a ideia de todos que estejam naquele grupo. O grupo que eu falo não é grupo de oração, nos convívios, lá na faculdade, lá no nosso trabalho. Todo mundo está errado e você caminha no caminho contrário. Vocês já se sentiram assim alguma vez? Eu já me senti assim. Todo mundo dizendo que era certo e você estar orando e Deus dizendo não e você precisar falar: irmãos, não é esse o caminho. Não é esse caminho. E se nós formos, todos nós vamos afundar nessa areia movediça. Isso chama-se verdade. Não só pregar, mas viver a verdade. Então, a palavra, ela tem uma importância de vida. Então, quando nós, antes de falarmos da palavra, é necessário que eu participe de um grupo de oração. É necessário que eu beba da fonte para estar preparados. Quanto tempo que você não se confessa? Quanto tempo que você não se coloca debaixo das mãos da persona em Cristo, que é o sacerdote? Não me responda isso. Nós precisamos estar debaixo das mãos de Cristo, pedindo a misericórdia do Senhor, irmãos. E dando sequência, nós vamos revisar lá no primeiro encontro. Então, reunião de oração é o lugar da graça de Pentecostes. Lembra lá em Atos? Quando Jesus falava: não vos afasteis de onde? Porque iria acontecer o quê? Aconteceria Pentecostes. Ontem, no final do dia ontem, Deus nos dizia que nós não precisamos de crendices, de coisinhas no nosso grupo de oração. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, um grupo de oração, ele tem que ser um lugar de graça. Um lugar onde acontece Pentecostes. Onde acontece renovação de vida. Então, dentro de uma reunião de oração, e isso é muito importante, porque é uma reunião de oração que é um dos momentos do grupo de oração. O primeiro momento do grupo de oração se chama núcleo. O segundo momento se chama... Qual que é o nome da sua reunião de oração? Fale alto. Segundo momento de oração. O terceiro momento de oração se chama grupo de perseverança. Então, dentro da reunião de oração, irmãos, abre parênteses. Leandro já falou ontem. Terço não é elemento de oração. No meu grupo de oração, o terço inicia 7h10 e termina 7h30. Porque 7h30 está iniciando o grupo de oração. Novena. Nós fizemos e fazemos novena às vezes. Novena no nosso grupo de oração substitui o terço. Inicia 7h10 e termina 7h30. Novena não pode acontecer dentro de reunião de oração.
E se tem acontecido isso no seu grupo de oração, você está em desobediência, está fora de unidade. E com certeza tem sofrido as penalidades por estar em desobediência. Não tenho medo de falar isso. Porque tudo tem pronto. Tudo o Espírito Santo soprou num grupo de pessoas que vem vindo, e chegou em? Nós é muita gente. Chegou em? Mim. Chegou em mim. Então, 7h30, vou falar do meu grupo de oração. Desculpa, eu preciso dizer quem eu sou, porque tem gente que não sabe. Eu sou a Juliane, tenho um grupo de oração que se chama Jesus Vive, em Alta Floresta, e lá na minha cidade se cumpre a palavra de Deus. Quem for à Alta Floresta vai estar verdadeiramente obedecendo Deus. E de pregar e até os confins do mundo. 2 pontos, Alta Floresta. Confere. Os confins, ins do mundo. O primeiro ins é Paranaíta, o segundo ins, Apiacás, né? Sou casada há 20 anos, tenho a Maria Eduarda e tenho a Ana Júlia. Olha que linda. Ela fica doida quando eu faço isso. E para a honra e glória do Senhor, e somente por Ele, lá no meu grupo de oração, eu sou chamada a estar à frente do Ministério de Formação. E aqui, na Diocese, nesse tempo, estamos na coordenação do Ministério da Pregação, junto com uma equipe que está comigo, me auxiliando nesses trabalhos, né? Cadê o povo? A Vilma, pode ficar em pé um pouquinho, é bom que vocês conheçam. O Wellington, o Alfredo, a Cirlei, o Aparecido, socorro, me ajuda aqui, a Lívia, por enquanto são esses, né? Mas tem mais gente ainda que não puderam estar aqui, amém? Então, nesse tempo, nós estamos juntos. Então, continuando, no meu grupo de oração, terça-feira, 19h30, iniciamos a reunião de oração. E aí o dirigente começa com o louvor, depois vem... Importante, não existe uma ordem, irmãos. Precisa acontecer os elementos, mas não existem uma ordem. Porque às vezes Deus quer primeiro um perdão, já aconteceu de Deus querer a palavra primeiro, para a palavra abrir os corações e acontecer todos os outros elementos. E foi uma graça, até repouso teve aquele dia. Então não existem uma ordem, existem as características que devem ser cumpridas, né? A oração em línguas, o uso dos carismas, na verdade, o canto, aqui nesse canto, é importante dizer, olha aqui a palavra, harmonia de novo, né? Nem sabia que estava com essa harmonia, nem lembrava dessa harmonia. O canto não é show, não é show. Harmonia com o rema, o canto abre o coração. Ministério de Música não manda em grupo de oração. É bom saber disso. Lá no meu grupo de oração, a Carla é nossa coordenadora da música aqui. Eu sou a mais chata pregadora que tem. Sou a mais chata. Ministério de Música não manda em grupo de oração, Malanes. Já te falaram isso? Já, né? Não manda, mas está em unidade com o pregador. Importante dizer, dirigente, condutor, não é ministério de pregação, mas é músico, está no ministério de música, faz parte da equipe de música. Pela graça de Deus, muitos pregadores também conduzem e dirigem grupo de oração, né? E fazem parte junto com a Malame lá no ministério de música. Então é uma unidade, são um só dentro dessa reunião de oração, que o pregador, o dirigente vai conduzindo, e o ministério vai orando, e o ministério vai orando junto, vai conduzindo junto, e quando vê, aquilo que eles programaram de música já não é mais, porque o Espírito Santo está tocando outra, e está acontecendo, e não para. Na direção nós não podemos parar. Olha, agora nós vamos fazer louvor. Olha, agora nós vamos fazer um momento do Espírito Santo. Isso é catequese, isso é formação. Nós fazemos em roteirização.
Grupo de oração, acontece, as coisas vão amarrando, os instrumentos não param, os instrumentos vão junto com a condução, às vezes com a pregação, tem pregador que gosta de ficar dedilhando e por aí tudo vai se amarrando. Por isso que o Ministério de Música não pode ficar abrindo boca, por isso que o Ministério de Música não pode ficar vendo celular, por isso que o Ministério de Música não pode ficar conversando, trocando figurinhas durante reunião de oração, porque nós somos um só. E enquanto nós achamos que eu sou o meu ministério e ponto, você está estragando o seu grupo de oração, está estragando a sua reunião de oração. Nós somos um só, desde a acolhida, desde a promoção humana. A promoção humana tem que saber qual é o rema daquela reunião de oração, para chegar lá na porta, lá na acolhida, és precioso aos meus olhos. Eu estou encantada, né? Foi a última pregação que eu fiz no grupo de oração, o rema era, és precioso aos meus olhos. Isaías 43, tão fácil, né, Pedro? Tão fácil, amor de Deus. Gente, mas Deus me amou tanto naquele dia, Deus me amou tanto na preparação daquele grupo de oração, porque é assim, começa em nós o servir, começa, porque se não estiver produzindo frutos em mim, eu não estou vivendo o meu servir. Então, lá na acolhida, lá na porta, o Ministério da Promoção Humana já vai estar dizendo, César, que bom que você veio, irmão, eu quero que você saiba quão precioso você é, quão precioso você é para Deus, irmãos. Está vivendo rema já na acolhida. Nunca esqueça o testemunho da Giovana Caselli. Giovana Caselli testemunhou que o batismo no Espírito Santo dela se deu no abraço da acolhida de um grupo de oração. Ela arrepiou dos dedão do pé até a cabeça e repousou com um abraço na acolhida de um grupo de oração. Tem acontecido isso na sua reunião de oração? Isso é a importância da palavra. O rema tem que estar trabalhando. Se você vai decorar, és precioso aos olhos de Deus, a decoração tem que dizer isso, que és precioso. Não com uma frase, mas com as cores, com as flores, tem que dizer isso. Lá no Ministério das Crianças, as tias têm que estar já preparada com tudo. Papaizinho do céu, porque a linguagem é diferente. Papai do céu te ama. Você tem tanta importância para Jesus, você sabia? A linguagem é diferente, mas o rema é o que abre os corações. E eu tenho notado que há uma grande dificuldade em se achar esse rema. Até a Nilza deve estar conversando lá fora com algum coordenador. Depois vocês procurem a Nilza, a mim, qualquer outro coordenador diocesano, para a gente poder explicar. Já perguntaram ontem, como escolher o rema dentro de um núcleo. Nós trabalhamos isso na formação passada, mas de repente tenha ficado alguma dúvida. Então, o rema, ele é muito importante e tem que ser resultado daquilo que vocês ouviram da boca do Pedro. O rema, ele só é encontrado pela escuta profética. Se não houver escuta profética, você vai colocar aquilo que você acha bonito. Ai, gente, é tão lindo esse versículo aqui, olha que lindo, vamos colocar ele. Irmãos, eu tenho que pregar terça-feira. O rema é de tirar tatu do buraco. Eu nem sei como é que eu vou trabalhar aquele rema lá. Mas é um rema que nem o Ministério da Comunicação Social conseguiu achar uma arte para expressar aquele rema. E eu não estava no núcleo naquele dia. O dia que eu peguei, eu falei assim, putz, eu queria saber quem é que escolheu esse rema. Eu falei humanamente, falando, lógico que foi Deus que escolheu. Né? E eu lendo, eu falava, meu Deus, mas tinha tanto rema aqui, né? Foram pegar o mais difícil, mas porque Deus quis aquele. Então, o rema não é aquele que eu estou enamorada, mas é aquele que Deus fala. Então, tem que haver o silêncio, é onde nós vamos exercitar os carismas. Ensinar as pessoas que Deus pode falar, porque se houve a infusão do Espírito Santo, irmãos, vai haver manifestação de carisma em quem não conhece a RCC. Lá em Pentecostes, aquelas pessoas não sabiam o que iria acontecer lá. Sabia que o Espírito Santo ia vir, mas nunca que eles iam imaginar em línguas de fogo, eles não sabiam.
Então, lá no seu grupo de oração, se não tem acontecido carismas, pode não estar acontecendo a efusão do Espírito Santo. Então, você que é coordenador, vocês precisam avaliar a reunião de oração de vocês. Aí podemos ter o ato penitencial, que é aquele momento de você se curvar diante de Deus, aquele momento de conhecer as suas misérias. Não, isso aqui não é sacramento. Isso aqui não nos livra da absolvição de um sacramento. O ato penitencial vai nos levar a um ato de arrependimento. E muitas vezes vai nos revelar coisas que precisam me levar ao confessionário. E aí vem a pregação. Pregação do querigma. Ela é querigmática. Querigmática. Digam comigo. A pregação só pode, vírgula. Só pode, vírgula. Só pode acontecer de forma querigmática. Ponto. O que quer dizer isso? Você não vai chamar o prefeito para pregar no seu grupo de oração, irmãos. A menos que o prefeito seja pregador. Vocês não vão chamar o médico para pregar no grupo de oração de vocês, ao menos que o médico seja pregador. Porque não vai acontecer uma pregação, um ensino querigmático. Porque a palavra não vai deixar de ser ensino. Mas uma formação é um ensino catequético. Uma pregação, ela pode ser um ensino, mas querigmático. Wellington, meu garoto propaganda, ele veio até a camisa de Jesus no Pantanal. Ontem, lá no Ministério de Pregação, nós fizemos essa demonstração. Vem cá, por favor, por favor. O que é uma pregação querigmática? Ela tem que acontecer. Tem que falar de todos os querigmas. Fale bem alto. O primeiro querigma. Depois. Vamos começar tudo de novo, porque vocês estão muito fraquinhos, gente, os querigmas. Oxi. De novo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Vivência. Irmãos, vocês reprovaram no teste. Coordenador que não sabe de cor... Não estou brincando, não, estou falando sério. Coordenador que não sabe os querigmas, você não pode avaliar seu grupo de oração. Tarefa de casa, igual eu faço com a Ana Júlia. Se você não souber a tabuada, você não vai ou você não ganha. Eu quero que vocês anotem no papelzinho e colhem no espelho do banheiro de vocês. Todo dia de manhã, vocês vão ler. Até o ponto que você souber de cor e salteado. Nós precisamos viver esses querigmas. E todos eles têm que acontecer na pregação. Ah, Juliana, não dá tempo, não. Nossa, 15 minutos, falar tudo isso? E mais a palavra? Não dá tempo, não. Irmãos, cadê a Mariana, da Universidade Renovadas? Mariana, vem cá, Mariana. Também, a Mariana é tão tímida. Ela ama isso também, mas ela vai ter que exercer o ministério agora. Lá no GOL, ou no MUR, GOL é quando é registrado, lá no MUR, quando eu vou pregar lá, eu preciso fazer uma pregação querigmática com o tema em 5 minutos. Jesus do Pantanal, para quem já foi no Jesus do Pantanal? Jesus no Pantanal precisa fazer uma pregação querigmática. Lá é quantos minutos? Lá no Jesus do Pantanal precisa fazer uma pregação de 2 minutos. E acontece. Como você não exercitou, você vai pensando na sua. Wellington, você vai visitar a Jusileide. A Jusileide está lavando roupa. Está lá estendendo roupa. Vai na casa dela. Jesus do Pantanal
Cadê a música? Tô brincando. Boa tarde, Jusileide. Tudo bem? Deixa eu ver se o nome está certo. Jusileide. Muito bem, nós somos da Igreja Católica, somos jovens, estamos fazendo o projeto Jesus no Pantanal. Estamos visitando todas as casas aqui e, com a graça de Deus, nós hoje estamos visitando a sua. Sabe para quê, Jusileide? Olha para mim. Jesus te ama. E acredite, nós dizemos isso em todas as casas. Estamos dizendo que Deus ama. Por quê? Porque quando nós nos abrimos a esse amor, nós reconhecemos que pela dureza do nosso coração, nós nos afastamos de Deus. E Deus precisou enviar o seu Filho para a gente reconhecer novamente que precisamos voltar para o amor. Mas saiba de uma coisa, depois disso é preciso a gente mudar de vida. É preciso se converter, é preciso aprender a amar. E se sabe quem faz isso? O Espírito Santo, que habita em ti, habita em mim, e que é derramado no grupo de oração que eu já estou te convidando. Por quê? Porque nós, enquanto Jesus do Pantanal, participamos de um grupo de oração onde toda semana é derramado o Espírito e nos ajuda a viver em comunidade. E você está sendo chamada para fazer parte disso, porque eu desejo que você faça parte da minha comunidade, porque eu te amo. Amém? A pregação é querigmática ou catequética? Falou de todos os quesitos do querigma? E aí depois acontece momento de oração, momento de efusão do Espírito Santo, acontece tudo isso lá, acontece uma reunião de oração de no máximo 10 minutos, 15 minutos. Aí, lá na faculdade, porque o Pedro está fazendo faculdade de engenharia civil. E aí a Mariana vai chegar. Como é que é a musiquinha bonitinha lá? Somos Jesus do Pantanal. A musiquinha. Somos o projeto Jesus no Pantanal. Isso. E a nossa alegria no Senhor não tem igual. É que eu preciso chegar, isso eu não lembro. Você sabe? Vai. Deus ama você e ama muito. Isso aí. Chega lá, cantando. Eita. Sem o ritmo mais não. Ô, irmão, Deus ama você e ama muito. Só que eu não vou cantar porque você quer cantor aqui. Você quer dar uma palhinha? Não? E aí, irmão? Quanto tempo que você já está aqui na faculdade? Como é que tá aí? Qual semestre que você já está? Já está levantando as paredes ou só está no alicerce? Ah, então já está adiantado, né? Então, e hoje aqui, nesse grupo de oração universitário, Deus tem uma palavra especialmente para você. Você foi criado por amor a Deus. Deus te amou tanto, que desde o ventre materno Ele já te quis aqui. Ele já sabia que você viria e estaria aqui. Né? Então, Deus tem esse amor tão grande por você. Só que muitas vezes você tem afastado de Deus. Hoje é seu primeiro dia que vem aqui. Já é um passo ousado que você tem dado, né? E assim, Deus te ama muito, só que você não está andando muito nos caminhos dele. Por isso que ele te chamou aqui. Não sei quem te convidou, né? Mas saiba e tenha certeza que foi Deus que te chamou até aqui. Só que ele precisa de uma resposta. Deus precisa ser amado de volta. Então, por isso que é necessário voltar a esse amor de Deus. Voltar a seguir e a trilhar os caminhos dele. Né? Que da mesma forma com que o Senhor tem construído a sua vida no alicerce, nas paredes, a levar até ao final e acabamento dessa obra, e da mesma forma que você tem uma obra para aprender e para fazer, Deus tem feito essa obra na sua vida, do alicerce até o acabamento. Então, por isso é necessária essa resposta do amor de Deus, né? Com a sua vida. Atuando aí essa conversão, né, que faz você aos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo é o amor derramado nos corações. É pelo Espírito Santo que nós temos a ousadia e a coragem de nos voltarmos até a Deus, né? Então, por isso, você que veio aqui hoje é chamada a convidar mais uma pessoa para voltar na semana que vem, para que possa vivenciar e experienciar esse amor de Deus por nós. Quase falhou a voz no final, hein? Louvado seja Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada mesmo. Então, louvado seja Deus.
Espera aí, Celi. Peraí, já te chamo. Continua, então vem, irmão, vem. Quem mandou você levantar a plaquinha? Segura o microfone. Deus ama você, cuidado com o pecado. Jesus já te salvou. Tenha fé e não fique parado. Mude a sua vida com Jesus na direção. Guiados pelo Espírito, de mãos dadas com os irmãos. Que lindo! Essa eu não conhecia, tia Celi, não conhecia essa. Então, lá no Ministério das Crianças também acontece. Lá também acontece. Então, entenderam o que é uma pregação querigmática? Tem todos os querigmas e ainda nós somos privilegiados de ter 15 minutos no grupo de oração. Ele só tem 2, nós temos 15. Então, dá tempo. Então, se não tem acontecido no seu grupo de oração, precisamos treinar para que isso aconteça. Aí tem o testemunho, aí depois tem avisos. Deixa eu ver, tem coisa que eu vou ter que pular aqui agora, hein? Por que a palavra é importante? Porque lá no início fala que no início a palavra era o verbo. E o verbo era? Então, este verbo, a palavra, quando nós falamos que a palavra é viva e eficaz, é porque nós pregamos um Jesus ressuscitado, um Jesus vivo, que antes era verbo e que hoje é vida, é vivo. Palavra é alimento, como nós já falamos aqui. Palavra é viva, ela vai sustentar aqueles que buscam Jesus. Aí vem, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração. Eu, na minha oração pessoal, eu não posso ver a liturgia diária, pelo menos. Se você acha que está fazendo liturgia diária e está fazendo muito, irmãos, não. Nós precisamos ter uma oração pessoal. A escuta profética pessoal para mim. Ver o que Deus quer de mim. Eu não posso ir para um grupo de oração, para um servir, sem antes ouvir o que Deus quer falar para aquela assembleia. Eu não posso ter a autossuficiência de ler a palavra e entender do meu jeito, ir lá e pregar da forma com que eu acho. De repente eu acho, Isaías 43, eu vou falar do amor de Deus, estou cansado de pregar isso aqui. E naquele dia no grupo de oração aconteceu libertação. Libertação. Então nós precisamos colocar o nosso ouvido na boca de Deus. A palavra de Deus, né, é alimento para a missão. Então eu não posso deixar de ouvir Deus para poder sair em missão. E isso vale para todos os ministérios. Todos. E isso vale, irmãos, inclusive para constituir meu núcleo, quando eu sou coordenador. Eu preciso ouvir Deus e perguntar para Deus como que Ele quer que eu vou constituir esse núcleo. Como que Ele quer que eu escolha as pessoas para fazer parte desse núcleo. Porque o coordenador sabe que você tem liberdade para escolher as pessoas do seu núcleo de oração. Até ontem eu perguntei para o Leandro, porque uma pessoa perguntou para mim assim, Juliane, basta ser coordenador de ministério para estar no núcleo? Isso a apostila não traz. Basta ser coordenador de ministério para estar no núcleo? Sim ou não? Não. Porque existem pessoas que, mesmo sendo coordenador de ministério, ainda está em dúvida se vai ficar ou não. Não tem ninguém para assumir, então eu assumo nesse tempo. Não. Núcleo precisa de gentes corajosas, firmes. O coordenador precisa ter soldados junto com ele no núcleo. O coordenador não pode levar um grupo de oração sozinho. Não. Por isso, coordenador, não tenha pessoas no seu núcleo de oração por ter. Porque se você tiver alguém por ter simplesmente um coordenador de ministério, você vai levar o seu grupo de oração nas costas. Vai carregar e vai sentir o peso. Então, nem todo coordenador vai estar no núcleo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Isso aqui eu achei muito legal. Quando fala, eu não sabia disso, eu fui estudar.
Quando fala dentro lá de Efésios 6, quando fala do escudo, ele se trata do escudo romano naquela época. Defensivo. Ele é grande, da cabeça aos pés. Vem defender, vem proteger da cabeça aos pés. A espada, ela é uma arma, palavra de Deus. Toda arma para ser usada deve ser vivenciada e conhecida. Você não pode pegar uma arma sem antes conhecer como é que se usa essa arma. Aquilo que nós iniciamos falando, né? Nós acabamos com a vida de alguém se nós não sabermos usar a palavra. A palavra é matéria espiritual para criar novas realidades. Ou seja, lá no início, lá em Gênesis 1, vai dizer que no início não existia nada. Mas pela palavra de Deus, tudo foi criado. A começar pela Juliane, a começar pela Sandra. Isto, a Juliane, na essência de filho de Deus, antes do pecado, e depois também. Porque o Senhor, nós cantávamos isso hoje de manhã, até meu nome, Deus, que é o caso de Saulo e Paulo, né? Porque Deus também nos traz a uma vida nova, e pela palavra somos restituídos. Cadê a Giovanni? O Érico tem um testemunho lindo quando fala de palavra. E ele fez o acampamento, se voltou para Deus. Isso é o testemunho dele. Se eu errar alguma coisa, você fala, não, Juliana, não é assim. Ele fez o acampamento, sentiu tal. Mas uma pessoa chegou nele e falou uma palavra da oferta da viúva. O que você tem para oferecer para Deus, irmão? São as grandes coisas ou a sua moedinha? E essa palavra fez a vida dele mudar e se colocar a serviço. Uma palavra criou uma nova realidade naquela vida. Aquilo que nós temos pregado, irmãos, tem mudado as situações, tem mudado vidas, tem convertido as pessoas. A palavra é importante. Então, como deve ser a palavra, nós já falamos, né? Querigmática inspirada, acompanhado de sinais, que é o que nós acabamos de falar. Tem acontecido conversão, mudança de vida? Então, querigmática já falamos, inspirada, Deus me ama, eu faço a experiência, e eu sou tão apaixonada por aquilo que eu vou pregar, que eu sou capaz de convencer o outro, que mesmo no sofrimento, nós somos capazes de continuar em Deus. Irmãos, pela graça de Deus, eu não precisei testemunhar as dores, mesmo com dores enfermas, com dores profundas. Mas quantos pregadores que têm permanecido firme? O Pedro me fez chorar lá em Cuiabá, estou no testemunho da vida dele. Quantas vezes nós estamos pregando, irmãos, nós estamos sendo fiéis, e nós estamos com um monte de problema atrás de nós. Filhos na prostituição, filhos nas drogas. Muitas vezes nós, mulheres, estamos pregando e nós temos marido que estão no adultério. Não sei a realidade de cada um, mas nós permanecemos firmes. E nós, nas nossas dores, precisamos convencer as pessoas que mesmo no sofrimento, a palavra é viva e eficaz. Mesmo no sofrimento, o Senhor tem estado comigo. O Senhor não tem me abandonado. Ah, mas essa mulher é louca. Olha lá a vida dela, como é que está. As pessoas que abrirem o seu coração para Deus, abrirem o seu coração para a graça, vão entender e vão se convencer e vão se converter. E vão querer vir atrás de vocês. Porque Deus me ama, eu fiz a experiência e eu conto e vivo para os outros. Deve ser acompanhado de sinais. Santa Teresinha de Jesus dizia, do Evangelho fiz o meu tesouro mais precioso. Quando eu conheci o Jonas é meu esposo. Eu quero testemunhar para vocês, porque o meu passado pouco me importa. O meu passado fez um degrau
para a minha conversão. Quando eu conheci meu esposo, eu não vivia a castidade. Mas quando eu conheci o Jonas, eu fiz um propósito de viver a castidade. E eu disse para Deus, a Ana Júlia nunca ouviu esse testemunho, primeira vez que ela vai ouvir. E quando eu falei para Deus que eu queria viver aquilo, e eu digo para vocês que o quanto me doeu falar para Deus, mas Senhor, como viver a castidade se eu já não sou mais virgem? Como oferecer isso para o meu esposo se eu não tenho mais para oferecer isso para o meu esposo? E Deus, eu sentia, foi uma experiência mística. Eu sentia as mãos do Senhor sobre os meus ouvidos. Isso foi após uma comunhão e Ele dizia assim: filha, receba hoje a castidade espiritual. É isso que você vai oferecer para o seu esposo. E eu tinha 2 meses de namoro por aí, e aí um dia eu chamei o Jonas para uma conversa, porque o Jonas não vivia o que eu vivia. O Jonas mal e mal ia na missa. E eu peguei, e eu sabia que aquele era o homem que Deus tinha colocado na minha vida. Mas eu nem amava o Jonas tanto assim. Mas Deus me falava pela palavra que aquele era o homem da minha vida. E eu chamei ele, um dia à tarde, eu falei: você vai sair mais cedo hoje? Porque eu pedi para sair mais cedo do meu serviço, e eu queria conversar contigo na igreja. A igreja fecha às 5. Aí ele falou: mas logo hoje? Eu tenho que sair mais um pouquinho mais. Eu falei assim: se você puder, senão eu transfiro para amanhã. Ele falou: não, eu vou. E fomos na igreja. E eu contei toda a minha vida, toda a minha história para ele. E eu falei para ele: a partir de hoje, eu quero te oferecer a minha castidade espiritual. E se você me ama ao ponto de, como você me disse, de querer me conquistar, porque eu vou pular essa parte, porque senão eu não vou dar conta de contar meu testemunho, mas ele era meu concunhado. Eu tinha um namorado, ele namorava a irmã, e nós vivíamos a mesma traição, a mesma coisa, e nós nunca nem se olhamos. E um dia, num baile, a gente se olhou. Teve uma música lenta, como eu disse ontem, e ele me chamou para dançar, a gente foi dançar e pronto. Mas eu não o amava, porque eu ainda gostava do outro rapaz. Mas eu falei: se você me ama e quer me conquistar, o que eu tenho para te oferecer é isso. E ele: o que é isso? Aí eu peguei e falei assim: você vai descobrir com o tempo, eu não tenho como te explicar. E eu peguei na mão dele e falei: vem comigo, vamos fazer esse percurso junto. Irmãos, vocês não conseguem entender o sobrenatural de Deus naqueles dias que nós vivemos. Vocês não conseguem entender o quanto Deus nos amou em cada beijo. E era tudo regrado, porque como eu conhecia o lado da sexualidade, como ele conhecia, não era fácil. Um beijo já despertava a nossa libido. Mas por conta de uma palavra que foi dita, nós resolvemos viver isso. Então nós tínhamos dias para se encontrar, até por conta do período fértil da mulher. Eu me conhecia e eu explicava para ele que eu não podia me encontrar com ele naqueles dias, senão eu não suportaria. E era tudo controlado. E nós namoramos 1 ano, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 1 ano e 4 meses, vivendo a castidade. Isso é uma importância de uma palavra num grupo de oração, porque eu estava no grupo de oração e o pregador dizia: hoje o Senhor está dando, o Senhor está devolvendo a dignidade de filha de Deus, que foi arrancada por uma sexualidade desregrada. E eu tomei posse daquela palavra. E aquilo mudou a minha vida, a minha história. Aquilo me deu uma família. E aquele sofrimento no namoro, porque não é fácil, eu colho em bênçãos na minha vida hoje, irmãos. Isso é a importância da palavra. Se vocês têm pregado e não têm visto essa mudança de vida radical, ontem o Senhor falava que Ele queria uma decisão decidida.
nós não estamos dando a devida importância à palavra no grupo de oração. Amém? Amém? Amém. Feche os seus olhos por um instante. Diante dessa pregação, o que Deus falou ao seu coração? O que precisa ser mudado? O que precisa ser consertado no seu grupo de oração? Senhor, como aquela visualização que o Senhor nos deu, de um passarinho que vai ao celeiro, com o seu pequeno bico, consegue transportar tantas sementes, Senhor. Consegue fazer nascer árvores e frutos novos. Nós queremos ser assim, Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer para você: entra, Senhor. A porta está aberta na minha vida. A porta está aberta no meu grupo de oração. A porta está aberta na minha família, Senhor. O Senhor me coloca, irmãos, que no meu testemunho, o Senhor tocou no coração de mães que não estão tendo coragem de exortar os seus filhos, que não estão vivendo a castidade. Você está tendo medo de pregar querigmaticamente na vida do seu filho. Dizer a importância que ele tem para Deus. Dizer a situação de pecado. Muda. Pela palavra, Senhor. Ajuda-nos a mudar a história, Senhor, da nossa família. Pela palavra, ajuda-nos a mudar a história do nosso grupo de oração. Pela palavra, Senhor, adentra no meu ministério. Vai regenerando, Senhor. Da mesma forma que o Senhor faz com os machucados na nossa pele. Talvez nós tenhamos vivido agora um processo de infecção ainda. Nós sentimos as dores dessas feridas. Toca, Senhor, na sexualidade daqueles que aqui estão, Senhor. Ó Jesus, o mundo tem se perdido porque Satanás se infiltrou e nos trouxe como cultura um sexo desregrado. O Senhor tem usado da palavra para dizer para você, irmão, para dizer para você, irmã, tem jeito. Você que é jovem, que aqui está, se você não vive mais a castidade, o Senhor vem dizer para você, tem jeito. Volta. Volta para a minha palavra, viva a minha palavra. Mulheres casadas já que se culpam por não ter casado mais virgem. Senhor, toca na nossa sexualidade. Toca, Senhor, nos nossos desejos, na nossa libido.
Porque nós sabemos que a sexualidade ela é santa. A teologia do corpo nos ensina que é santa. Foi nos dado como um presente teu, Senhor. E nós temos vivido a pornografia. Irmãos, o Senhor tem me colocado que essas imundícies que nós temos vivido se resumem em palavrões. Se você tem o costume, o hábito de palavrões, volta para o Senhor agora, irmãos. Volta. O que você tem ensinado ao seu ministério quando você diz palavrões? O que você tem visto nos seus celulares? O que você tem recebido nos grupos que você está? As roupas que você tem vestido? As transparências? As seduções que você procura inconscientemente levar nas roupas que você tem vestido? Toca, Senhor, nas imundícies que nós trouxemos aqui, Senhor. Masturbação, Senhor. Nós renunciamos, Senhor, aqui. Entra, Senhor. Entra nas áreas mais escondidas da nossa vida. A sua palavra nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Entra, Senhor. A porta está aberta, Senhor. Entra. A porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra. A porta está aberta. Quero que comigo venha cear. A porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Irmãos, o Senhor me coloca. Nós temos pecado pelas nossas omissões. Temos pecado por ser bons demais. Medo de ferir, medo de afastar as pessoas. E temos permitido o pecado. O Senhor te chama pelo poder da palavra que você conhece. Ao olhar para os pecados, que você está sendo conivente pela sua bondade, pela sua omissão. Vamos cantar de novo, entra. Traga na presença do Senhor esses pecados que você conhece. Pode ser na vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. E você tem sido conivente, com medo de perder, com medo de afastar. Entra, Senhor, na situação que nós estamos vivendo. Entra, Jesus. A porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. A porta está aberta. Quero que comigo venha cear.
ontem à noite, na hora que os homens estavam com uma cruz, me veio a visualização que tem homens aqui que trazem suas esposas. E depois foi confirmada pela boca do pregador e eu não tive coragem de falar. E eu agora entendi o porquê. O Senhor queria que eu falasse nesse momento. Eu já fui traída por 5 vezes na minha vida. Vivi a castidade por opção minha mesmo, porque eu tinha... O que eu dava de melhor para meu pai e para minha mãe era sair de casa virgem. E eu saí. Teve momentos na minha vida que o mundo me dizia que eu estava errada. Ele me fez acreditar que eu estava errada porque eu tinha feito tudo certinho, mas eu estava sofrendo daquela forma, na traição. O ano passado mesmo, eu ainda passei pela traição. E eu queria desistir do meu casamento e todas as vezes eu quis desistir. Então, o que eu vim falar para você hoje, mulher que optou, não desista, porque o Senhor nos honra. O Senhor nos honra. Eu achava que eu nunca mais ia amar o meu marido, porque a dor é intensa e é demais. Mas eu amo o meu marido. Pela graça de Deus, eu amei novamente. Tenho uma família maravilhosa. Então, você, homem, que está fazendo isso e você está aqui, o Senhor hoje te toca profundamente. A dor que causa na mulher e na relação e na família, porque você não só trai a mulher. Você trai toda uma família, todos os filhos. É um sofrimento intenso para toda a família. Então, em nome de Jesus, pare agora, a partir de hoje, termine o caso e volte para a sua família. E você, mulher, que se sente indigna por ter optado pela castidade, Deus te honrará. Deus te honrará. Amém, Senhor. O Senhor me deu a palavra de Efésios. Confesso que fiquei um tanto que preocupado, mas depois de ouvir tudo que elas estão falando aqui. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Porque sabei bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor. Quando a Juliana falava que a palavra de Deus ela é uma arma, o Senhor me dava a visão de um revólver. Um revólver. Sei lá que calibre, porque eu não entendo disso. Só que esse revólver ele estava sem munição. E aí quando o inimigo chega, você atira, mas não sai nada. Porque não tem munição. Um revólver sem munição é como um pregador sem oração. Um revólver sem munição é como a palavra sem unção, sem eficácia. E era isso que Deus colocava no meu coração. A palavra de Deus muitas vezes não tem produzido esse fruto de conversão nos nossos grupos de oração, porque nós, eu e você pregadores, estamos indo pregar com negligência. Estamos pregando sem oração. Estamos pregando sem a unção devida, sem estudar a palavra. Como a Juliana disse, essa palavra eu sei de cor. Eu vou lá e prego de trás para frente. Precisa colocar bala no revólver, senão não mata o inimigo. O inimigo faz a festa, se não tiver municiado esse revólver. Precisa ter munição. Eu confirmo também.
também, Pedro, muitas pessoas aqui, como a Juliane falou, a gente fica até com medo de falar, mas vocês, pregadores, não tenham medo, porque as pessoas precisam ouvir. Muitos aqui estão pensando que é uma besteira, isso que a Juliane falou. Que a castidade, que a vivência da sua pureza, ela é um mero acessório, mas ela é o principal. Que até é muito forte algumas moças que se sujeitam a viver relacionamentos, namoro mesmo, para não ficar sozinha, por conta da carência, achando que não vão encontrar alguém que vai as honrar. Confie em Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Não se entregue às paixões e não condene a sua alma ao inferno. Deus te ama mais do que qualquer pessoa vai te amar. Tenha coragem, tenha coragem. E essa castidade, irmãos, ela não é só para jovem. Quando eu resolvi me guardar para o Jonas, Cânticos dos Cânticos fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quão bom é saber que eu sou inteira de uma pessoa só. Quão bom, quão maravilhoso é saber que tem uma pessoa inteira somente minha. Isso é unidade. Isso é aliança de um sacramento, do sacramento do matrimônio. Isso é castidade. Eu me guardo. E eu só queria também confirmar, como a irmã ontem, eu também fiquei quieta, mas a palavra que o Senhor deu ontem foi: pagai a cada um o que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. E a palavra, a Juliane falando isso, que me marcou muito, foi como nós, pregadores, estamos levando a palavra em nossos grupos de oração. E tudo isso que o Senhor nos exorta, principalmente, se resume em amar. Amar o meu esposo, amar o meu próximo, amar a minha família, amar o meu grupo de oração. E amar supõe dar a minha vida pelo outro inteiramente. O Senhor me coloca, que Ele me chamou nesse tempo de coordenação, a me gastar como a vela que queima no altar, para que o outro tenha vida plena. Amém. Nós vamos encerrar. Consigo, Gelson? Consigo? Eu quero passar só um vídeo de 3 minutos para vocês. Esse vídeo me marcou muito por conta dos acontecimentos que nós vivemos nos últimos dias. Eu não posso me referir por conta da ética do segredo do plantão de oração. Mas aquilo que a Cidinha falou, pare hoje. Irmãos, é tão sério. A sua traição pode levar à morte da pessoa que Deus escolheu para estar do seu lado. A sua traição pode levar à morte dos seus filhos. Vocês não fazem ideias, irmãos, e eu falo chorando porque a gente sente a dor do plantão de oração. Das pessoas que chegam, jovens e adolescentes chegando
querendo se matar pela falta de amor dos pais, não com eles, mas entre os dois. Vocês não fazem ideia o quanto isso aumentou dentro do plantão de oração, irmãos. A maioria dos casos de depressão que chegam, 92%, são pessoas traídas. Recentemente, uma pessoa foi ao suicídio e me doeu muito lembrar agora de uma frase que ela disse, quando ela falou: eu me entreguei para ele, eu perdi a minha virgindade com ele, e ele me traiu. Foi lá que iniciou o processo depressivo da pessoa. Tantos anos e a dor, a ferida não havia cicatrizado. Então, aquilo que a Cidinha falou é muito sério. O Senhor não está brincando. Ele falou uma e repetiu: largue as vossas imundícies. Se você não ama tanto a Deus, faça pelo seu filho, faça pela sua esposa. Aonde que desliga essas luzes para ficar mais claro? Alguém sabe? Veja o testemunho desse padre. O que esse padre fala? Eu fico assustado. Claro que sim. Alguém procura o padre para conversar. E agora foi uma menina de 14 anos. Estava uniformizada, deixou o colégio, foi procurar-me lá na paróquia para dizer: padre, eu vim confessar, eis aqui os meus pecados, mas antes eu quero confessar um pecado que eu vou cometer. Mas como? Um pecado que você vai cometer? Sim. Depois que eu me confessar, que eu sair daqui, eu vou me matar. Eu vou tirar minha própria vida. Fiquei assustado e preocupado. Uma menina de 14 anos, linda menina, com certeza, como toda jovem é linda, ia tirar sua própria vida. E queria colocar isso diante de Deus. Por mais que fosse difícil para ela, ela estava ali para dizer: não quero viver mais. Não tenho paz na minha casa, não tenho amor dos meus pais, os irmãos não se comunicam, nós brigamos o tempo todo. Minha mãe coloca uns contra os outros, meu pai também bebe muito. Eu não quero continuar vivendo, eu não me sinto amada, eu não me sinto respeitada. Pelo contrário, cada vez mais eu me sinto sem valor, sem dignidade na minha própria casa. Para que continuar vivendo então? Quantos jovens nessa idade, crianças ou até mais adultos, não querem viver mais pela falta de amor na sua casa, pela falta de compreensão, de respeito, de dignidade? É lamentável que esse sentimento esteja acontecendo e cada vez mais fortalecido no coração dos nossos filhos. O sentimento de desamor, de não querer viver, o sentimento de buscar mesmo a solução através do suicídio, através de uma atitude tão difícil como esta. Por que nós continuamos de braços cruzados? Por que nós, pais, somos assim tão irresponsáveis na condução da nossa casa com os nossos filhos? O que leva uma menina de 14 anos a dizer isso para um padre? Ainda bem que ela foi procurar o padre. Ainda bem que ela foi iluminada e conduzida pelo Espírito Santo para que pudesse receber uma palavra de conforto, uma esperança renovada e mudasse a sua condição de querer tirar a sua própria vida. O mais difícil é que nós continuamos indiferentes, insensíveis, apenas voltados para aquilo que o mundo tem colocado. Estamos num mundo de guerra, um mundo que não nos ama, que cada vez mais quer tirar a vida e a vida dos nossos filhos. E você não pode permitir que isso aconteça na sua casa, no coração da sua família. Por favor, vamos mudar de vida, vamos ouvir a voz de Deus, vamos viver com dignidade,
Somente Jesus é a resposta para todas as coisas. Mas não basta frequentar a igreja, dizer que você tem uma religião. É preciso que você diga sim para a verdade, que é o próprio Jesus. E que na sua casa a morte não seja desejada pelos seus próprios filhos, mas que a vida seja celebrada em todas as circunstâncias, com alegria e como dom de Deus. Rezemos então pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, tendo a atitude de proteger e defender a nossa casa como dom, como presente de Deus. Irmãos, essa é a importância da palavra. É exatamente isso, a importância da palavra. Amém?